mas você pode discordar. E a marca na testa pode ser o calo escurecido que todo muçulmano fiel tem quando se prostra fazendo as 5 orações diárias voltados para a Arábia Saudita, mais precisamente para Meca, aonde está a maior mesquita do Islã, a Blue Mosque, a mesquita azul. Então, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu achar aqui. Então, com a 5ª trombeta, os santos clamam. A Bíblia diz que eles dizem a Deus: até quando, ó justo e verdadeiro Deus, não vingarás o nosso sangue da mão daqueles que habitam sobre a terra? E foi-lhes dito que vestissem vestes brancas de justiça e aguardassem debaixo do trono de Deus, até que o número dos seus irmãos que ainda estavam aqui na terra, sendo perseguidos e mortos, se completasse. Então, em resposta ao clamor dos santos, à oração dos profetas e dos santos que foram mortos, martirizados pelo anticristo e seus exércitos, Deus derrama, já no fim do período dos 7 anos da tribulação, as 7 taças da ira. Eu quero ler com você Apocalipse, agora capítulo 16, versículo 2. As 7 taças. Eu acredito que as 7 taças serão derramadas uma atrás da outra no finzinho dos 7 anos, talvez lá pelo último mês da tribulação, quando Jesus Cristo estiver quase voltando à terra pela 2ª vez. Apocalipse 16, versículo 2, você pode me acompanhar na sua Bíblia. Primeira taça. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, aqueles que receberam a marca da besta já estarão condenados, não haverá chance de salvação. O Espírito Santo não atuará mais para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Eles serão afligidos por úlceras, feridas vão se abrir nos seus corpos, feridas purulentas, fedidas e doloridas, muito doloridas, feridas que farão eles gemerem de dor e morderem a própria língua, e elas não curarão, eles as terão como tormento até a morte. Em Deuteronômio 28:35, há uma profecia sobre a primeira taça. Acompanha comigo na tua Bíblia. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar desde a planta do teu pé até o alto da cabeça, porque não obedeceram à palavra de Deus. Apocalipse, se eu não me engano, 3, 10 ou 20, você pode conferir na sua Bíblia, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da tribulação que há de vir para provar os que habitam sobre a terra. Aqueles que servem ao Senhor e são fiéis serão arrebatados e não passarão por esse período de tribulação, de angústia. Paulo diz que nós não fomos gerados para a ira. Por isso eu creio que a igreja não estará aqui nesse período. Eu sou pré-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar por todas estas coisas. Apocalipse 16, versículo 3. Me acompanha na tua Bíblia. A segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue,
como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então todos os animais com vida dos oceanos morrerá quando for derramada a segunda taça. Mais falta de alimento. Terceira taça, Apocalipse 16, versículos 4 a 6. Leia comigo. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que és, que eras e que hás de ser, porque julgastes todas estas coisas, visto que derramaram o sangue dos santos e o sangue dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Então, como o exército do anticristo amou matar e derramar o sangue dos santos do Senhor, de forma irônica, Deus está dizendo: vocês gostam de derramar sangue? Então bebam sangue, e eles terão que beber sangue. Quarta taça, Apocalipse 16, versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Em Isaías 30, 26, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Faz menção da quarta taça. Está escrito: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então os homens serão atormentados com o intenso calor do sol e com o calor, e vão blasfemar o nome do nosso Deus, que vive e reina para sempre. Quinta taça, Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. Acompanhe na sua Bíblia. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, porque eles ainda estavam com as feridas, as úlceras, e agora em trevas palpáveis. Eu quero ler Provérbios 4:19. Acompanhe na sua Bíblia, está escrito: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Êxodo 10:22. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. E Joel 2:31. Leia na sua Bíblia comigo: o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. A sexta taça, Apocalipse 16:12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparassem o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates hoje está secando. Ele se transformou num córrego. As suas águas são disputadas pela Turquia, de Recep Erdogan, e pelo Iraque, a antiga Babilônia. E também o Estado Islâmico está desviando as suas águas com fins militares. Os exércitos do anticristo virão contra Israel e ficarão no Vale do Megido. Milhares de soldados, cerca de 200 milhões, que estarão debaixo da liderança do anticristo, que se preparam para aniquilar os judeus e se apropriar da sua terra e dos seus bens, ficarão ali no Megido.
embaixo do Monte Carmelo, aonde Elias venceu os profetas de Baal. Os judeus que estarão vivos, desesperados, vão clamar a Deus. Lembra quando Jesus entrava em Jerusalém? Ele chorou e profetizou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quisestes. Por isso ficarás arrasada. Declaro-vos que de agora em diante não mais me vereis, até que venhais a dizer: Baruch Rabá, Bishen Adonai, que quer dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando Israel estiver cercada pelos exércitos do Anticristo, que estarão no Megido, Israel vai clamar aos céus, pedindo socorro. E nesse momento, quem vem em socorro de Israel? O Senhor Jesus ressurreto, junto da igreja glorificada, no fim dos 7 anos de bodas do Cordeiro, e aqui na terra, no fim dos 7 anos do governo do Anticristo. Eu quero ler com você a 7ª taça e já vou concluir essa meditação. Apocalipse 16, versículos 17 a 21, me acompanhe. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O peso de 1 talento, em grego, eu pesquisei, é semelhante a 26 quilos. Em romano, é 32 quilos e 300 gramas. 1 talento egípcio equivale a 27 quilos. E da Babilônia equivale a 30 quilos e 300 gramas. E o talento grande da Babilônia, 60 quilos e 600 gramas. Então esse terremoto, que vai dividir Jerusalém em 3 partes, vai tirar o cemitério que impede a passagem a pé do Messias do Monte das Oliveiras, aonde ele vai descer e colocar a planta do seu pé na sua segunda vinda, e entrar em Jerusalém. Cerca de 10 minutos de caminhada. Os muçulmanos colocaram um cemitério com mortos para que Jesus, sendo santo, não pudesse pisar ali. Mas na 7ª taça vai haver esse terremoto que vai abrir caminho para ele passar por aquele lugar. E esse terremoto também vai gerar grandes maremotos que vai devastar as cidades litorâneas inteiras, bem como acontecerá na segunda trombeta, que vai cair uma montanha em chamas dos céus sobre as águas do mar e destruir a 3ª parte das embarcações e matar a 3ª parte dos animais marinhos. Cidades inteiras litorâneas serão varridas, as ondas destruirão a tudo e matarão a todos que estiverem no seu caminho. Por isso que a Bíblia diz que fugirá toda a ilha. Você lembra em 2004, em Sumatra, próximo à Tailândia, um grande terremoto gerou um maremoto que atingiu 14 nações e mais de 240 mil pessoas morreram pelas ondas. Essas ondas do período da tribulação são ondas que o homem jamais viu,
Elas terão 10 metros de altura em alto mar, mas quando chegarem nas costas, poderão estar a 80 quilômetros por hora e mais de 70 metros de altura, maior que muitos prédios. Então, será algo devastador. O que acontecerá então quando Israel estiver prestes a ser aniquilada? Os judeus vão clamar. E olha só, se você puder abrir Apocalipse 19, eu já estou concluindo. Eu vou ver se faço mais vídeos para complementar esse vídeo, porque infelizmente eu não tenho tempo para falar tudo que eu gostaria de falar, porque é muita coisa. Olha só, Apocalipse 19, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o Apocalipse 20, versículo 6. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Será a igreja voltando das bodas do Cordeiro, já em um corpo eterno, imortal, glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus, um corpo que jamais sofrerá o dano da segunda morte. A igreja estará voltando para reinar aqui na terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos fazerem guerra àquele que estava sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada da sua boca, do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Apocalipse 20, versículo 1 em diante. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre aqueles a quem foi dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra, aqueles que morreram decapitados, mortos pelo anticristo e seus exércitos, durante os 7 anos da tribulação, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal
na testa e nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Então é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Inscreva-se no canal, deixe abaixo do vídeo seu comentário, pode fazer perguntas, pedir outros temas relacionados, compartilhe o vídeo, nos ajude a alcançar mais vidas e nos incentive a continuar com o canal e gravando mais vídeos sobre o tema. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.